Então, Mayara, renovaria com Everton Cebolinha ou não? O que você pensa? Venderia agora? Deixaria até o final da temporada? O que você pensa em relação ao Everton Cebolinha? Bom, eu acho que o Flamengo não deveria renovar o contrato com o Everton Cebolinha. Esse foi vamos dizer, o Everton Cebolinha no Flamengo não deu certo. Teve bons momentos? Sim. Especialmente no tempo do Tite como treinador do Flamengo. Que o Everton Cebolinha ali, com certeza era um dos grandes destaques do Flamengo do Tite. Mas, no geral, não deu certo. E eu acho que o Flamengo tinha que ver assim como eu estou vendo. Acho que o Everton Cebolinha, na minha opinião, poderia muito bem se destacar em outro time do futebol brasileiro. E acho que, por exemplo, o Flamengo poderia conseguir um bom valor na negociação do Everton Cebolinha indo para outro time do futebol brasileiro ou de fora do Brasil. Cara, eu não renovaria contrato com o Everton Cebolinha, não. Porque quando você renova o contrato, normalmente, muito provavelmente, você tende ao quê? Aumentar o salário. Aí você vai renovar o contrato com um jogador que boa parte desse tempo todo foi o quê? Reserva do Flamengo? Né? A gente não pode só lembrar do final da temporada. O final da temporada do Everton Cebolinha foi bom? Foi. Mas vamos lembrar o 2025 todo. O Everton Cebolinha em 2025 todo teve atuações irregulares. Boa parte da temporada foi reserva e boa parte da temporada não jogou bem. Então, para mim, não faz sentido renovar o contrato com um jogador que em boa parte desses últimos anos não jogou bem no Flamengo. Então, assim, se você renovar, você vai dar mais tempo de contrato, provavelmente vai aumentar o salário, e para mim não faz sentido renovar contrato com um jogador, para mim, que não deu certo no Flamengo. Eu entendo a questão de é mais fácil você renovar contrato com um jogador do que contratar outro. Óbvio. Só que, assim, é um jogador que, para mim, no Flamengo já deu o que tinha que dar. Para mim, eu não espero que o Everton Cebolinha, de uma hora para outra, comece a jogar o futebol que ele jogou no Grêmio. Acho que vai acontecer e acho que também para o Everton Cebolinha seria melhor que saísse do Flamengo e fosse jogar em outro time, para poder ter mais tempo de jogo, para poder estar em outro time que pudesse ele conseguir desempenhar um futebol melhor, até mesmo com um time com características diferentes da do Flamengo, que eu acho que também seria interessante para o Everton Cebolinha jogar num time que tinha características diferentes do Flamengo, por exemplo, um time que joga mais em contra-ataque, que tem mais espaço para o ponta ou atacante de lá de campo ganhar velocidade, no drible, essas jogadas. Cara, eu acho que o Flamengo aí, para mim, comete um erro em renovar com o Everton, tentar renovar o contrato com o Everton Cebolinha e não buscar um ponta direito. Depois eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas assim, para mim poderia tranquilamente jogar ali pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo um Samuel Lino, o Carrascal, que na minha opinião deveria, para mim, no ano que vem, ou melhor, nesse ano, o Carrascal devia jogar mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito de ataque. Acho que ele joga melhor pela esquerda. Então, eu acho que não tinha necessidade de renovar o contrato com o Everton Cebolinha. Por quê? Você pode ter ele pela esquerda Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique, embora o Felipe Luiz coloque o Bruno Henrique para jogar de centroavante, o Bruno Henrique é ponta esquerda. Então, acho que ali já são 3 opções. Eu acho que não tem necessidade de renovar o contrato com o Everton Cebolinha, quando, na minha opinião, o Flamengo deveria negociar o Everton Cebolinha e contratar um ponta ou meia direito. Mas isso a gente fala mais pra frente. Cara, sendo bem sincera, não renovaria com o Everton Cebolinha. Acho sim que o Everton Cebolinha fez ótimas atuações na reta final da temporada. Inclusive, para mim, ele deveria ter começado a final da Libertadores. Acho que ele fez por merecer naquele momento começar a final da Libertadores. Só que a final da Copa Intercontinental, que era um jogador que eu esperava muito, não entregou. E exatamente essa é a questão do Everton Cebolinha. Todas as vezes que se espera-se muito do Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha não consegue entregar essa expectativa que o torcedor pode colocar nele. O Everton Cebolinha, assim como outros jogadores que tem neste elenco do Flamengo, não chegaram ontem. Já tem algumas temporadas, tanto que ele está na reta final de contrato. Já tiveram tempo de jogo, já tiveram vários treinadores, eles puderam desempenhar o seu futebol com treinadores com características diferentes, tiveram pré-temporadas. Então, não é como se o Everton Cebolinha renovasse o contrato e ele, de uma hora para outra, fosse recuperar o futebol que ele tinha, por exemplo, no Grêmio, que era a expectativa de quando o Flamengo contratou ele. A minha expectativa é que o Everton Cebolinha jogasse o que jogou no Grêmio. E ele no Flamengo nunca jogou o que jogou no Grêmio. Mesmo na melhor época dele, quando tinha o Tite como treinador, não chegou perto do futebol que ele desempenhou no Grêmio. Então, assim, você vai renovar o contrato de um jogador que, cara, o Everton, eu não tenho nenhuma dúvida
que o Everton Cebolinha é um jogador caríssimo para o Flamengo. O Flamengo pagou muitos milhões de euros para contratar ele e bônus também aconteceu, porque o Flamengo foi campeão. Então, o time que tinha o passe dele, que era o Benfica, recebeu o bônus também. Então, o Everton Cebolinha custou muito caro ao Flamengo. E talvez, eu vou repetir, talvez isso explique por que o Flamengo quer renovar com o Everton Cebolinha, porque o clube investiu um baita valor nele. E hoje, se ele fosse vender o Everton Cebolinha estaria com um preço talvez pela metade do que o Flamengo pagou na época, ou até menos. Talvez isso explique por que o Flamengo deseja renovar com o Everton Cebolinha. Porque se a gente for pensar em futebol praticado, o Everton Cebolinha não merece renovação. Não merece renovação. O Everton chegou ao Flamengo no meio da temporada de 2022 e a nossa expectativa era, por exemplo, para quem não lembra, quando o Everton Cebolinha chega ao Flamengo, dias depois ou semanas depois, o Bruno Henrique tem aquela lesão no joelho. E aí, qual era a expectativa de todo mundo? O Everton Cebolinha vai ser o jogador que vai assumir a titularidade daquele time do Flamengo. Quando, na realidade, o que aconteceu? O Dorival colocou o Pedro no time titular e o Flamengo jogou e foi campeão atuando num 4-4-2 com uma dupla de ataque. O Everton Cebolinha ficou no banco de reservas. Então, o Everton Cebolinha, desde o início, não conseguiu desempenhar o que se esperava-se dele. É claro que o Everton ainda é um jogador muito valorizado no mercado, só você ver. O Fluminense tem interesse nele, o CSKA, tem outros times também que podem estar interessados no Everton Cebolinha. Por exemplo, o Grêmio sempre é um time muito citado quando fala sobre o Everton Cebolinha. Mas eu não renovaria com o Everton Cebolinha. Por que não renovaria com o Everton Cebolinha? Porque o Everton Cebolinha não merece. Não merece renovação. Ele não jogou o suficiente para você ganhar uma renovação. Outros jogadores que estão neste elenco do Flamengo merecem renovação. Esse jogador não é o Everton Cebolinha. Se você parar para pensar, se você olhar dos últimos dias que ele foi contratado, o Flamengo campeão das competições principais. O Everton Cebolinha não foi titular em nenhum. Quando o Flamengo ganhar a Libertadores e Copa do Brasil em 2022, ele não é titular. Quando o Flamengo vence, o Flamengo em 2023 acho que não ganhou nada. Alguma coisa assim. Em 2024, o Flamengo vence a Copa do Brasil com o Felipe Luiz. O Everton Cebolinha era titular? Não. Que eu me lembre, não. Bom, em 2025 eu nem preciso dizer que ele não era titular, né? Então, exatamente. Então, o Everton Cebolinha foi um jogador que custou muito caro ao Flamengo. E ele nunca chegou nem perto de desempenhar o que se esperava-se no momento em que o Flamengo investiu um grande valor nele. E o Everton Cebolinha era um jogador de destaque. Quando saiu do Grêmio e foi pro Benfica, não deu certo lá, mas a gente esperava o quê? Que no Flamengo ele voltasse a recuperar o futebol, que, por exemplo, ele jogou bem na seleção brasileira. Nunca jogou. Basicamente quando o Flamengo contratou o Everton Cebolinha, eu falo por mim, eu esperava que ele tivesse o desempenho e destaque que Gabriel teve, que Pedro teve, que Arrascaeta teve, porque quando o Flamengo contratou o Everton Cebolinha, o Flamengo contratava um jogador que era para ser o quê? Protagonista, para ser um dos melhores jogadores do Flamengo. Infelizmente não deu certo, infelizmente não aconteceu, faz parte do futebol. Às vezes você contrata jogadores muito bons que não dão certo em um time. Não necessariamente significa que ele não vai dar certo em outro. Exato. Da mesma forma, você pode contratar um jogador que você não espera muito e o jogador pode jogar pra caramba. Quer ver um exemplo de um jogador que o Flamengo contratou barato e que eu não esperava muita coisa? O Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno foi muito bem no Flamengo, tanto que depois o Flamengo vendeu ele quase pelo dobro do valor que ele tinha investido. Pablo Marinho. Exatamente. Então, assim, o Everton Cebolinha tinha sido uma grande contratação do Flamengo no meio da temporada de 2022. Porém, todos os títulos que o Flamengo conquistou, em nenhum momento passou pelo Everton ser um jogador importante. Não, nem isso. O Everton sequer foi titular nesses títulos. Então, assim, pra mim não faz nenhum sentido a renovação de contrato do Everton. O título ali da Libertadores de Copa do Brasil de 2024, ele pode ter, ali eu acho que ele é titular, pode ser no Flamengo do Tite. O Flamengo do Tite vai até as quartas de finais, porque depois, a partir da semifinal, o Felipe Luiz ele era titular. Ele era titular. Mas o Flamengo ganhou alguma coisa? Não, sim. Além do campeonato estadual de 2024, foi isso que o Everton Cebolinha ganhou de destaque do Flamengo. Campeão carioca de 2024, ele era titular do Flamengo do Tite. Pois é. Só que, assim, é muito pouco, não? Pra quem custou tão caro assim, é muito pouco, cara. Muito, muito pouco. Eu deixo claro, eu não investiria, eu não renovaria de forma alguma com o Everton Cebolinha. Concordo que ele foi muito bem na reta final
dessa temporada que se terminou em 2025, mas eu não renovaria. Para renovar contrato, você tem que pagar geralmente um salário maior para o jogador e você tem que dar alguns anos a mais de contrato para esse atleta. Sinceramente, não renovaria.